Bom, definidos os nossos esforços internos e a nossa nomenclatura, nós precisamos definir também a nossa convenção de sinais da resistência dos materiais. Veja, por exemplo, essas duas barras engastadas. Ambas as barras estão sendo tracionadas pela força normal N. Aqui, a força normal aponta na direção do eixo X para a direita, enquanto que aqui, a força normal aponta no sentido contrário do eixo X. Mas nos dois casos, as forças são de tração. O efeito dessas duas forças é provocar um alongamento da barra. Como nos dois casos o efeito da força sobre o sistema é o mesmo, nós precisamos estabelecer não só o sentido da força, mas também conhecer a face na qual essa força atua. Assim, nós vamos admitir como positivas as forças normais que provocam o alongamento do corpo e forças normais negativas as que causam a compressão do corpo. Em eixos, os torques são admitidos como positivos se provocam uma rotação positiva, e uma rotação positiva é uma rotação cujo sentido respeita a regra da mão direita. E para vigas, nós vamos definir forças cortantes positivas se provocam rotação no sentido horário do elemento de viga, e momentos fletores positivos se o elemento de viga flete de maneira côncava para cima. De maneira resumida, nós vamos representar todos os esforços internos positivos em um elemento dessa maneira. Esforços normais positivos para fora, esforços de tração. Momentos torsores positivos para fora, regra da mão direita. Força cortante positiva provoca a rotação do elemento no sentido horário. Momento fletor positivo flete o elemento de maneira côncava para cima. Note também que nesse elemento já estão representados os esforços externos agindo no elemento. Forças positivas para cima, forças axiais positivas para a direita, torques positivos para a direita. Vamos ver um exercício agora que tem uma força magnética agindo na minha barra. E o exercício fala que essa força é dada por uma expressão C E elevado a menos x sobre L. É uma força por unidade de volume. Determine os esforços internos N, T, V e Z numa seção arbitrária qualquer localizada a uma distância x do ímã. Esse exercício pergunta para a gente não os esforços internos num ponto específico, mas num ponto qualquer localizado a uma distância x aqui do meu sistema. Então, para analisar a nossa barra, nós vamos seccionar a minha barra numa seção arbitrária, uma distância x, e fazer o diagrama de corpo livre da minha seção que vai de O até x. Veja que aqui na face direita eu vou representar todos os esforços internos agindo de acordo com a minha convenção de sinais da RESMAT. Então, todos esses esforços são positivos. Quem é o estático equivalente da minha força? A intensidade é a integral de 0 a x do F dx. Lembrando, F é uma força por unidade de volume. Então, eu vou multiplicar esse F pelo meu A dx para ter uma força por unidade de comprimento. E a integral da exponencial é a própria exponencial, vai ser um CAL, 1 menos E elevado a menos x sobre L. Das equações de equilíbrio, eu vou ter, então, somatório de forças em x igual a 0. A minha força normal é o CAL, 1 menos E elevado a menos x sobre L. O torque, o esforço cortante e o momento fletor são todos zeros porque eu não tenho momentos ou forças nas outras direções. Posso plotar a minha força normal em função do meu comprimento x. Então, para qualquer ponto x, eu consegui determinar os esforços internos agindo no meu sistema. Veja que para resolver o exercício passado, nós tivemos que determinar os esforços internos solicitantes ao longo do corpo. Implicitamente era isso que o exercício estava perguntando. Para isso, nós utilizamos o método das seções, que nós vamos apresentar agora. O método das seções consiste em 5 passos. Primeiro, adotar um sistema de coordenadas e seus sentidos positivos. Segundo,
verificar o número de seções no qual o sistema deve ser analisado. Terceiro, construir o diagrama de corpo livre e calcular as forças de reação. E uma vez determinadas as reações, nós podemos realizar os cortes nas seções e indicar os esforços internos que garantem o equilíbrio da seção. Uma vez determinadas as expressões dos esforços internos, nós podemos construir os diagramas de esforços solicitantes, os gráficos com os esforços internos agindo ao longo do corpo. Vamos ver como isso funciona na prática num último exercício. A viga mostrada na figura tem peso não desprezível, densidade ρ, seção transversal A e é carregada horizontalmente pela força F no meio da viga. Determine os diagramas de esforços internos agindo na viga. Então aqui está a nossa viga de densidade ρ, peso não desprezível, sendo carregado por uma força axial F no meio dela. Começamos então fazendo o diagrama de corpo livre da viga. Aqui eu represento a minha viga e aqui está o peso distribuído da minha viga. Esse Q0 é um ρAg. Veja que Q0 tem unidades de força por unidade de comprimento. Em A tem um apoio simples e em C um apoio deslizante. As reações são AX, AY e CY. Das equações de equilíbrio, eu posso determinar AX igual a menos F, CY é o Q0 L sobre 2 e AY é o Q0 L sobre 2. Determinadas as minhas reações, eu posso analisar cada seção da minha viga. Como eu tenho uma força pontual agindo aqui no meio da viga, eu vou ter duas seções. Uma antes da minha força pontual e uma segunda depois da minha força pontual. Então eu tenho que analisar cada seção separadamente. Começo então com a seção AB, que o x vai de 0 até L sobre 2. Então aqui está a minha seção, as reações AX e AY calculadas, a minha força externa, o peso, Q0x, a uma distância x sobre 2, admitindo esse peso uniformemente distribuído. E aqui os esforços internos, veja, representados de acordo com a nossa convenção de sinais da RESMAT. Das equações de equilíbrio, eu posso escrever que a minha força normal N é o menos AX, ou menos F é a minha força F, que o meu esforço cortante V é o AY menos Q0x, e o meu momento fletor é o AYX menos Q0x² sobre 2. E aqui agora eu mostro a minha seção BC, que o x vai de L sobre 2 até L. Nesse diagrama de corpo livre, como agora x é maior que L sobre 2, eu represento também a minha força axial F agindo no meio da minha viga. Agora então eu vou ter somatório de forças em x igual a 0. AX mais F mais N igual a 0, N é 0. O V é o AY menos Q0x, igual ao anterior. O M é o AYX menos Q0x² sobre 2, igual ao anterior. Então eu posso escrever de maneira resumida que a minha força normal N é igual a F na primeira metade da viga e 0 na segunda metade. Não tenho nenhum torque sendo aplicado ao sistema, então meu torque interno é 0. E o meu esforço cortante é o Q0 L sobre 2 menos x e o momento fletor Q0 sobre 2 Lx menos x². Veja que essas expressões valem para a viga inteira. Posso desenhar essas expressões, representar aqui os diagramas de esforços solicitantes. Força normal constante na primeira metade da viga, esforço cortante varia linearmente com o comprimento, momento fletor é uma parábola. Na aula de hoje, nós vimos as idealizações para modelar um sistema, e essas idealizações dizem respeito à representação das forças e dos carregamentos externos e da representação das reações, restrições e vínculos do sistema. Nós vimos as equações de equilíbrio do sistema e como calcular as reações, mesmo para esforços distribuídos. Vimos também que se um corpo está em equilíbrio, todas as suas partes também estão. Então nós podemos usar as equações de equilíbrio do sistema para determinar esforços internos para cada ponto do corpo. E apresentamos também o método das seções, um método que permite determinar todos os esforços internos de um corpo
ao longo do seu comprimento. E nós apresentamos também a nossa convenção de sinais da resistência dos materiais, que define os sinais positivos para os esforços internos agindo na seção transversal de um corpo. E por hoje é isso.